Assista agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. Eficácia da prece é o tema que nós vamos desenvolver neste programa com a ajuda do nosso querido amigo Rodrigo Ferretti. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Marcelo. Muito bom estar aqui novamente. Rodrigo, a prece é um mecanismo mágico ou realmente alguma coisa acontece na interação dos planos material e físico para que alguém, ouça as nossas rogativas? O benfeitor espiritual Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos traz uma definição assim que é muito interessante a respeito do que simboliza o movimento da prece. Ele faz uma comparação como se nós direcionássemos o espelho da nossa alma rumo às esferas superiores para que a gente possa refletir-lhe a grandeza. Então é como se a gente direcionasse um espelho para o sol para poder iluminar um abismo. Então é lógico que nesse movimento da prece nós mobilizamos as nossas melhores energias. Joana de Ângeles fala que é um momento de contato com Deus. E o próprio Emmanuel também diz um contato com a maior força de todo o universo, que é o próprio Deus. Então, neste pedido, nessa solicitação, nesse contato, nessa emissão de uma prece, seja ela por palavras, seja ela de forma silenciosa, simplesmente pelas vibrações, nós mobilizamos não de forma mágica, porque não existe mágica no universo. Existem sim leis divinas que são mobilizadas diante do nosso movimento. Então, sim, André Luiz, ele nos descreve nas colônias espirituais departamentos responsáveis pela coleta das preces sinceras. Cada prece é analisada, cada prece é atendida de acordo com a necessidade daquele que pede. E quando nós oramos a Deus, Rodrigo, ele se envolve diretamente? É interessante, né? Porque se a prece é um contato direto com a divindade, com o próprio Deus, é uma busca de sintonia com essas energias divinas, mas no momento de atender, Deus não age por ele. Deus deixa que a própria criatura ajude a criatura, seja encarnado ou desencarnado, porque a humanidade ela está nos dois planos. Então, seguramente, aqueles benfeitores que estiverem mais próximos, que estiverem em condição, irão atender a prece. Então, Deus usa de intermediários. Deus usa de intermediários. Ele nos dá a possibilidade de agirmos em nome dele, né? Então, o que é muito bacana, porque nós também, por nossa vez, podemos nos tornar intermediários de Deus quando a gente se disponibiliza a auxiliar alguém. Às vezes se pensa que Jesus, por ser um espírito puro, evoluído, nem precisaria orar. Mas, ao contrário disso, os evangelistas registraram que ele várias vezes ele se dedicou à prece, inclusive convidando os seus discípulos para a oração. Por que Jesus fazia dessa forma? Bom, Jesus ele disse uma coisa muito interessante, que o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Então, o alimento de Jesus é agir de conformidade com o Pai. Ele disse que ele e o Pai eram um. Havia uma identificação absoluta entre Jesus e Deus. Mas ainda assim, Jesus orava, tanto para poder manter-se pleno nessa sintonia, quanto também para poder nos ensinar. E quando ele convidava os apóstolos para a prece, para a oração em conjunto, ele vinha demonstrar o quanto de poder que existe nessa prece comunitária. André Luiz nos diz que o maior poder que Deus deu à criatura humana é a prece. Então, talvez nós ainda não tenhamos a consciência plena do poder que é mobilizado através de uma prece. Então, uma prece coletiva, quando todos estão em sintonia, quando todos mantêm a mente aberta, voltados para aquele mesmo objetivo, é como se fosse, ao invés de uma pessoa cantando sozinha, é como se fosse um coral,
cantando em uníssono. Então, existe uma potência de vozes. Os decibéis, eles são mais altos, mais fortes. Tem um exemplo muito bacana a respeito disso. É de uma amiga que, há alguns anos atrás, o pai dela foi acometido de câncer. Ele foi hospitalizado, ele estava num quadro muito grave e ela ficou muito condoída com a situação do pai. Muitas dores, muitas dificuldades, tomando inclusive morfina. E ela então teve a ideia de pegar o celular dela. Naquele tempo o Facebook não estava tão divulgado assim. Mas ela pegou o celular dela e o nome de todos os amigos que constavam ali no celular. Ela enviou uma mensagem para cada um, solicitando que orassem pelo pai. Porque o pai estava doentado, deu o endereço do hospital, falou o leito, falou o nome dele. E aí, por incrível que pareça, foram cerca de 90 pessoas que estavam na lista do celular dela. No dia seguinte, o pai dela teve uma melhora tão grande que os médicos não conseguiam compreender como que, sem haver nenhuma alteração no tratamento, o pai dela conseguiu se recuperar, ficou com mais disposição e teve diminuídas as dores, inclusive tendo diminuída a utilização da morfina. E durante quase aquela semana inteira, o pai dela se manteve completamente estável. Na semana seguinte, o pai dela teve uma certa recaída. Ela solicitou de novo, pediu para que as pessoas fizessem a prece pelo pai. E o pai dela novamente melhorou. Então, durante um período de um mês, o pai dela teve uma melhora que os médicos ficavam impressionados, sem conseguirem ter uma explicação mais clara para essa melhora do pai. O pai dela desencarnou. Mas o interessante é que a qualidade de vida do pai durante este período foi imensa. Então, ou seja, foi uma prece intercessória que beneficiou alguém que as pessoas, muitos daqueles não conheciam, porque o contato era com essa moça. Ela pediu para o pai, as pessoas oraram para o pai e o pai teve essa melhora, né? Então é muito interessante esse movimento. Marcelo, e voltando ao início da pergunta, Jesus, mesmo como sendo um espírito puro, ele orava. E muitas vezes ele orava sozinho. Muitas vezes ele orava e os apóstolos viam que ele estava orando. Então, era um momento que ele tinha de se recompor daquela doação. Era um momento que ele tinha para poder, assim, aurir as energias para continuar essa grandiosíssima missão que foi a desse espírito puro de vir transformar toda a humanidade. Então, a prece ela é válida em todos os momentos evolutivos da criatura. Então, Jesus, mesmo sendo esse espírito tão evoluído, ele precisava dessa força, dessa energia. Ou seja, a energia não vinha dele, vinha de alguém maior do que ele. Vinha. A gente pode lembrar, no momento do Calvário, quando ele estava lá no Monte das Oliveiras, orando, né, e que os discípulos adormeceram, ele estava solicitando ao Pai forças para passar por tudo aquilo que ele já sabia que teria de passar. Então, ainda assim, ele solicitou a possibilidade de uma mudança, mas que fosse conforme a determinação de Deus. Então, ele mais do que nunca manteve a serenidade, manteve-se firme, manteve-se forte e manteve-se corajoso diante de uma situação de vida ou morte, né? Quantos não fugiriam se soubessem que a vida estivesse correndo risco? Ele manteve-se lá, porque era dentro de uma programação estabelecida, né? Então, cada um de nós tem uma programação. Mas como é que a gente acessa a condição interior para dar conta de manter aquilo que foi proposto antes da nossa própria reencarnação? Então a prece é um desses recursos que nos dá a serenidade, que nos dá a tranquilidade, para que a gente possa dar conta daquelas experiências que muitas vezes nós mesmos solicitamos antes da própria reencarnação. Então agora, nos dirigindo ao tema da nossa entrevista, até que ponto a prece pode ou não ser eficaz? Vamos pensar aqui em 2 exemplos para que a gente possa refletir sobre essa questão da eficácia da prece. Um estudante que, ao longo do tempo, ele preferiu não estudar, não prestar atenção nas aulas, mas ele tinha uma fé muito fervorosa. E na hora da prova, ele fez uma prece com toda a vontade, com todo o sentimento, para que a espiritualidade o intuísse
para que ele fosse bem nessa prova. Ou o santo, né, da sua crença. Ou o santo da sua crença. Será que vai ter a possibilidade dele ser atendido nessa solicitação? Eu penso que não. Eu acho que vai ter que repetir para aprender a fazer diferente. Vamos pensar um casal que está passando por grandes dificuldades. E a esposa, então, faz uma prece pedindo também a intervenção da divindade, de Jesus, dos benfeitores, dos santos, para que ajudem a mudar a personalidade do marido, que é uma pessoa muito difícil e que ele tem que mudar. Mas ela mesma se mantém passiva, não toma iniciativa sequer de conversar com ele, mantém-se numa postura achando que somente ele que deve se modificar. Será que se ela ficar aguardando essa intervenção divina, o relacionamento dela vai mudar? Eu também penso que não, porque milagres não acontecem. Mas a partir do momento que nós pensarmos que a prece, ela não cria milagres, porque muitas daquelas situações que nós estamos vivenciando são situações necessárias ao nosso aprendizado, ao nosso crescimento. Então, como é que pode um professor que está estimulando o aluno ao crescimento retirar do aluno a prova que vai ser medida para que ele possa buscar novos conhecimentos? Então, a prece não vai mudar as nossas experiências necessárias, mas a prece vai nos dar uma condição interior para que a gente tenha força, prudência, serenidade, capacidade, inteligência de encontrar soluções para aquelas experiências que nós já temos a condição de superá-las. Porque ninguém passa por uma experiência se a pessoa não tiver a condição prévia de ser bem-sucedido naquela experiência. Então a prece nos dá essa força para que a gente seja aquele aluno que tem a condição de ser aprovado diante da prova. Ou seja, você está dizendo que para que a prece tenha eficácia, o pedinte tem que fazer a sua parte também. Mais do que nunca. Tem que cumprir as suas responsabilidades, vamos dizer, perante a vida. É o ajuda-te e o céu te ajudará. Então, não adianta só eu pedir e solicitar. Eu também vou ter que me mobilizar as minhas energias, mobilizar a minha vontade para que as coisas aconteçam. Deus também ajuda a própria criatura por ela mesma, né? Então, se a pessoa tiver essa predisposição de caminhar, ela vai chegar onde ela está buscando, aquilo que ela está buscando. Rodrigo, há algum estudo científico sobre a eficácia da prece? É interessante, porque nos últimos anos, a própria ciência tem se permitido alguns estudos que envolvem a questão da prece. E tem 2 estudos que eu quero até comentar. Mas antes disso, na década de 1990, ela foi considerada como sendo a década do cérebro, em função do desenvolvimento de equipamentos de escaneamento cerebral, que são exatamente aqueles equipamentos que mostram o cérebro em movimento. E na Universidade de Los Angeles, no ano de 1995, um neurocientista muito conhecido, muito proeminente, chamado Michael Persinger, ele estava com um paciente seu sob um equipamento de PET scan, de escaneamento por emissão de pósitrons. E ele então observava que o cérebro daquele paciente, ao tomar um reagente, emitia luzes. E ele ficou assim, intrigado com a luminosidade que era emitida pelo cérebro. Ele então convidou um outro neurocientista, seu companheiro de pesquisas, chamado Vilayanur Ramachandran. O Vilayanur Ramachandran, ele é de origem indiana. Atualmente é um dos neurocientistas mais conhecidos que nós temos. E ele, ao ver aquela emissão luminosa, ele teve uma exclamação e disse: "Deus meu!". Na hora que ele falou essa frase, o cérebro do paciente se iluminou ainda mais do que estava iluminado antes. E ele achou curioso aquilo. Então, como ele era de origem indiana, na Índia, Deus tem mais de 1000 denominações. Ele começou a falar cada uma daquelas denominações,
À medida que ele falava, o cérebro do paciente se iluminava e o paciente não era indiano. Ele quis testar. Começou a falar nomes de pessoas importantes. Buda, Gandhi, Krishna. E o cérebro do paciente não se iluminava. E ele repetiu. Cada vez que ele falava o nome de uma divindade, o cérebro se iluminava. E isso se repetiu no cérebro de outros voluntários. Eles inferiram que nós temos no nosso cérebro um ponto de Deus, ou seja, um ponto de ligação. Então, se a prece é um movimento de ligação com Deus, o simples fato de emitir o nome de Deus, o simples fato de pensarmos em Deus, aciona em nós uma ativação polineural. Então é interessante pensarmos a respeito disso. Tem dois estudos muito interessantes que, em função dos resultados que foram obtidos, nós conseguimos perceber o quanto que a prece ela é eficaz e o quanto que isso daí já pode ser detectado de forma objetiva. Então tem um estudo que foi realizado no ano de 2001 por Shah e por Coles, que foi realizado com 219 mulheres que estavam buscando a gravidez. Era feito um tratamento de gravidez in vitro, né? E essas 219 mulheres, metade delas recebeu a prece, a outra metade não recebeu. Então, olha que interessante os resultados que foram obtidos. Por 3 semanas, essas mulheres receberam preces. 50% das que receberam a prece engravidaram. E 26% das que não receberam a prece engravidaram. Então, ou seja, o dobro. Né, das que receberam engravidaram. Quando você diz receberam a prece, significa que foram preparadas algumas pessoas para fazer oração por essas gestantes? Foram. Pessoas voluntárias que estavam habituadas a fazerem prece, se comprometeram a orar por este grupo de mulheres que receberiam a prece. Sendo que essas mulheres que receberam a prece, elas não tinham consciência de que estavam recebendo a prece. Então foi uma prece intercessória, sem que as pessoas soubessem, e que teve um resultado efetivo. Medido, né? Medido, que pôde ser medido, já que foi o dobro, né, do número de gestações, em relação às que não receberam a prece. E você teria mais algum estudo a relatar? Tem sim. Tem um estudo que foi realizado aqui no Brasil, por um médico imunologista da UNB, Universidade de Brasília. Ele buscou 52 voluntários sadios dentro do curso de medicina e separou em 26 pares esses voluntários. O que ele estaria medindo? Né? Ao período de 15 dias, diariamente, ele retiraria amostras de sangue desses voluntários para ver como é que estavam os níveis de fagócitos. Os fagócitos são as células de defesa do organismo. Então ele estaria medindo se estariam mais altos ou mais baixos. Então ele pediu para um grupo de senhoras que participavam de um grupo de orações e elas então receberam apenas uma foto 3x4 daqueles voluntários que durante aqueles 15 dias receberiam a prece. E elas se comprometeram de bom grado a diariamente fazer pelo menos uma prece para cada um daqueles voluntários, mesmo sem saber quem eles eram, o nome. O que acontece é que foi observado que ao final deste período de 15 dias, o grupo que não recebeu a prece oscilou, né, nas medidas em relação à quantidade de fagócitos, ora para cima, ora para baixo. Mas o grupo que recebeu a prece manteve o nível de fagócitos constantes. Em medicina, o equilíbrio equivale à saúde e não a alteração ora para mais, ora para menos. Então esse grupo que recebeu a prece manteve-se mais saudável independentemente dos índices de estresse que também foram medidos. Mesmo assim, manteve-se constante. Terminado este período de 15 dias, inverteu-se. O grupo que havia recebido a prece deixou de receber. E o grupo que não havia recebido a prece passou a receber. E os resultados se repetiram em relação ao grupo que recebeu a prece. O nível de fagócitos manteve-se constante, enquanto o grupo que deixou de receber a prece alterou.
Então também é um estudo bem objetivo, muito bem descrito, bem analisado, que demonstrou também a eficácia da prece intercessória. Então a gente fica pensando assim, se uma pessoa que faz uma prece por alguém que ela não conhece consegue melhorar a saúde do outro, o que é a nossa prece por alguém conhecido, alguém que a gente ama, alguém que a gente se importa, não é capaz de fazer? E mesmo por nós mesmos. Rodrigo, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Essa orientação de Jesus que o Kardec criou alguns capítulos em O Evangelho segundo o Espiritismo. Explique, por favor, essas 3 ações, pedir, buscar e bater. É interessante porque cada um realmente desses aspectos tem um significado extremamente importante, como se fosse toda uma preparação para que a gente consiga aquilo que Jesus nos prometeu que a gente vai conseguir através da prece, da oração. O pedir é então o primeiro nível da realização. É quando a gente consegue explicitar aquilo que a gente deseja. E a gente colocar de forma clara aquilo que nós estamos querendo que aconteça. Porque como é que nós podemos ser auxiliados se nós ainda não temos de forma clara aquilo que nós queremos? Então, pedir é explicitar de forma objetiva, clara, aquilo que a gente deseja. O buscar é o segundo nível. Ele representa aquilo que está no nosso pensamento. É uma forma da gente planejar, programar aquilo que nós queremos. É como se fosse uma preparação. É como se fosse fazer uma planta do edifício. E o bater é propriamente a ação, é o agir. Então, não basta eu ter de forma clara o que eu quero. Não basta eu planejar aquilo que eu desejo. É importante eu também colocar a minha energia de forma prática e atuante para que eu mobilize os recursos para que as coisas aconteçam. Então, o bater é o agir, é o mobilizar as próprias energias e recursos. Portanto, esses 3 níveis, pedir, o buscar e o bater, eles se complementam, então, na realização daquilo que nós desejamos. Então, esse daí se torna um movimento completo da alma que busca a realização dos seus desejos e objetivos através da prece. É interessante porque parece então que Jesus nos deu uma orientação que cobre várias etapas, ou seja, a prece bem estruturada, ela passa por muitas coisas, né? Até por um planejamento, como você disse. Passa por um planejamento. Tem uma história muito interessante que um grupo de monges seguia por uma estrada numa tarde chuvosa e o mestre ia adiante. E era um mestre extremamente compassivo, sempre auxiliava aqueles que necessitavam. E eles passaram em frente a um homem que estava dentro do seu carro e o seu veículo estava atolado. E este homem parecia ser uma pessoa muito bondosa, temente a Deus, estava em prece, pedindo auxílio para que ele conseguisse ajuda para sair dali. Os discípulos olharam para o mestre aguardando o sinal indicativo para que eles fossem ajudar. Mas o mestre disse, vamos seguir. Eles acharam estranho. Não andaram nem 500 metros e encontraram um outro veículo atolado, com um homem que estava fora do carro, todo sujo de lama, empurrando e estava esbravejando também, mas fazendo um esforço muito grande para sair dali. Aí o mestre disse, vamos ajudar este homem. O homem ficou muito satisfeito, entrou dentro do carro, todos empurraram e o veículo conseguiu sair. Logo em seguida, aquele discípulo mais próximo do mestre disse, mas mestre, o senhor sempre nos ensina a auxiliar aqueles que precisam, por que o senhor não auxiliou aquele homem bondoso, mas veio auxiliar este homem que estava reclamando, falando blasfêmias? E o mestre disse muito sensatamente, aquele outro estava orando, mas ele estava numa posição passiva. Ele não fez jus à nossa ajuda. Mas este outro, mesmo não estando ainda na postura ideal de uma pessoa que é confiante em Deus, ele estava pelo menos se esforçando para sair daquela posição. Então ele mereceu a nossa ajuda. Então Deus,
a espiritualidade vão nos auxiliar também nessa medida, que a gente se mobiliza, que a gente busca. É claro que a postura ideal seria de fazer a prece, buscando forças e auxílio, mas nos mobilizando para retirar o veículo dali. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec relata uma situação de uma pessoa perdida no deserto e pedindo orientação pela oração, que tem a ver com a eficácia. Ele quer exatamente dar esse exemplo. Então, como nós podemos usar essa narrativa do Kardec na nossa prática diária? Marcelo, é tão interessante porque todas as vezes que eu lia essa passagem, eu sempre pensava no sentido metafórico do que ela representa. O deserto enquanto as nossas dificuldades da vida, as nossas provas ou expiações que nós temos a necessidade de passar. São aquelas coisas áridas, ásperas. O homem com sede, que fala nessa passagem, diria talvez a respeito das nossas necessidades íntimas que deveríamos de buscar. E o auxílio da espiritualidade dizia a respeito àquele homem que, através da prece, encontrou o auxílio e estava receptivo à intuição daquele bom espírito, que o ajudou a encontrar a água. E, por incrível que pareça, Marcelo, eu recentemente fiquei sabendo de um caso de uma pessoa que literalmente vivenciou esse tipo de situação. Um amigo que foi fazer uma viagem, uma expedição de carro, passando por um país aqui da América do Sul, e ele então se deparou em um salar. O salar é um deserto de sal, gigante, 10.500 km². E eles, ao atravessarem então o salar, perceberam que os carros ficaram simplesmente atolados num lugar ermo, onde ninguém passava. E o que eles fizeram foi que, através da prece, eles encontraram recursos então para poder superar aquela situação. Tiveram que caminhar 40 quilômetros até encontrar ajuda num vilarejo onde houvessem pessoas ali que pudessem ir de carro até lá onde eles estavam para ajudar a desatolar os veículos. Então, assim, tanto a gente pega o sentido simbólico quanto no sentido concreto também. Ou seja, é algo que se pode usar contanto que a gente tenha fé e também mérito, para conseguir superar a situação. Sim. E há outros pontos de destaque nas anotações de Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo que você gostaria de destacar? Tem, porque nesse capítulo que aborda sobre a prece no Evangelho, tem uma parte lá, um tópico, que é a aventura da prece. Então a espiritualidade vem trazer assim, o quanto que para aquele que ora, aquele que já se habituou à oração, o quanto que a pessoa se sente assim elevada desse estado que a encarnação nos coloca. É como se a pessoa estivesse já desde agora vivendo uma aventura que somente a posteriori, quando alcançarmos um estado de elevação maior, estando desencarnados, teremos esse sentimento em nós. A prece nos proporciona essa alegria e essa aventura. Mas é importante que a gente se habitue a ela, para que a gente possa cada vez mais tirar proveito dela. Tem muita gente que fala assim, mas eu faço a prece e não sinto nada. É porque está começando agora. Se a pessoa persistir na prece, na oração, gradativamente ela vai desencadeando em si essas forças, ela vai abrindo-se cada vez mais. Imaginem só, a prece é como se fosse a pessoa que está dentro de uma casa, que está abrindo as suas janelas, abrindo as suas portas, para que o sol entre. O sol é essa vibração divina que está aí em tudo, nós estamos imersos em Deus. Quando a gente faz a prece, então, nós estamos abrindo as janelas e as portas da nossa própria alma, para receber esse influxo do próprio Criador. Então, assim a gente recebe essa aventura. Muito bem, nós conversamos então com o Rodrigo Ferretti a respeito da eficácia da prece. Muito obrigado, Rodrigo, por sua participação. Eu que agradeço. Muita paz a todos. Esperamos que você tenha gostado dessa entrevista. Deixe a sua opinião em nosso site.